vamos reagir ao vídeo da Jovem Pan, Pingo nos Is, beleza? E a bancada está discutindo sobre essas questões. Vamos lá. Destacar, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a quantia de 40 gramas de para usuários. Os parlamentares do estado aprovaram uma lei que estabelece multa para quem portar ou usar em espaços públicos. Durante a análise dessa proposta, os deputados catarinenses criticaram a decisão da corte e estabeleceram punição no valor de um salário mínimo para quem for flagrado com a droga. Foi definido ainda que os recursos arrecadados com as multas serão destinados para a segurança pública, fundo antidrogas e também para a saúde. O projeto segue agora para a sanção do governador Jorginho Melo. Você, delegado Palumbo, primeiro entendimento... Sensacional, cara, eu não sabia disso. A parte que eu mandei para a equipe nem era essa, pô, nem tinha esse ponto, eu nem tinha ouvido isso. Sensacional, olha só a diferença de um estado moralizado, mano. Cara, eu vou mudar para Santa Catarina, irmão. Porque Brasília é seguro, mas Brasília tudo de ruim tá aqui, né, cara? E o ar aqui cheira vagabundo, né, cara? Caraca, é simples assim, cara. É simples assim. Pô. O Estado, cara, que tem um povo que quer ser decente, que quer ser sério, é isso, pô. O cara lá no STF dita uma regra, tá bom, beleza. Eu não posso legislar sobre crime, né? Isso é uma competência federal. Mas não tem multa para quem fumar cigarro em estabelecimento fechado? Então, eu, como dentro da minha competência legislativa, eu vou instituir uma multa para quem estiver fumando em locais públicos e tal. Perfeito. Agora, uma coisa que for fumar na pracinha, vai vir um guarda municipal lá e vai falar: meu filho, tudo bem, você não vai ser preso, não é crime, mas toma aqui, ó, R$1.400 no teu CPF aqui, a multa. Excelente, irmão. Já dá uma moralizada. Senão fica essa zona. Vai lá no Rio de Janeiro, na praia, todo mundo fumando maconha. Tu vai no futebol e tem nego fumando maconha. Tu vai no centro e tem gente fumando maconha. É uma zona, pô. É uma zona. Papel no chão. Cidade suja, um bando de gente porca joga papel no chão. Não botaram a multa lá pra quem jogar papel no chão toma multa? Sim. Perfeito. Competência legislativa do município. E nesse caso, da Assembleia. Santa Catarina, meu irmão. Sensacional, cara. Parabéns, cara, o povo de Santa Catarina. Tá vendo? Até os deputados lá conseguem ganhar um elogio. Vamos. Do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu uma quantia de 40 gramas para diferenciar quem é usuário de maconha de quem é traficante desse entorpecente. E agora já a reação do Legislativo Estadual de Santa Catarina aprovando uma medida para punir quem portar ou usar maconha em público, delegado Palumbo. É uma excelente medida que doa no bolso do usuário. As pessoas estão confundindo essa decisão do Supremo com a liberdade de fumar em qualquer lugar. Ela não é mais considerada crime, sim um ilícito administrativo e é perfeitamente cabível multa nesse caso. Foi um absurdo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vai soltar milhares de presos traficantes que foram pegos com até 40 gramas de maconha, vai abrir precedente para que esses presos sejam soltos. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça já falou em público que vai fazer um mutirão para que esses processos sejam analisados o mais rápido possível. O que beira é um absurdo, porque eu não vejo nenhum tipo de mutirão para que os juízes sentenciem o mais rápido possível os milhares de processos que estão parados na justiça, não só da área criminal, mas da área civil também, cuja aquela pessoa que entrou pedindo uma indenização, por exemplo, demora 10, 15, 20 anos. E agora, para se abrir a porta da cadeia, que a verdade é essa, eles querem correr com isso para liberar o maior número de presos possíveis. É um absurdo isso. Daqui a pouco eles vão falar, vai ter advogado que vai entrar com recurso, estão no direito deles, obviamente, não estou criticando os advogados. Pessoal, se pode para maconha, pode para o crack. Se pode para o crack, pode para cocaína, pode para o haxixe. E assim a gente vai abrindo brechas para que a droga seja legalizada no Brasil, o que é um erro. A droga legalizada no Brasil não vai ser bom para absolutamente ninguém, nem para a economia. Porque as pessoas falam, a gente arrecadaria se a droga fosse legalizada. Mentira! O comércio ilegal, o contrabando de cigarro, ele deixa de arrecadar
11 bilhões, salvo engano, por ano. 11 bilhões deixam de entrar nos cofres brasileiros. E o comércio de cigarros clandestinos, vindo principalmente do Paraguai, não acaba. Aqui em São Paulo é vendido livremente. Ali no centro, na 25 de março, no Brás, é vendido livremente para quem quiser comprar. E a gente não consegue acabar. Como a gente também não vai conseguir acabar com o tráfico de drogas. Porque aquele indivíduo que é rico, se um dia essa porcaria for legal... Cara, mas isso aí, mais uma vez, não consegue acabar porque não querem, né? Porque qual é a dificuldade de você fiscalizar um comércio? Quando eles querem, quando foi para fechar a porta por conta do negócio lá da pandemia, não foram lá rapidão e fecharam tudo e fizeram? É só querer, pô, fiscalizar. Agora, realmente, o tráfico de droga é mais difícil. Porque tem arma, tem a população envolvida e tal. Agora, o cara tá vendendo cigarro na padaria. O cigarro falsificado, o cigarro do Paraguai, ou o cigarro, não é que é falsificado, o cigarro, né? Isso, né? É só fiscalizar, pô. Mas não fiscalizam, por quê? Vamos. Palumbo é inteligente, pô. Palumbo foi muito bom o podcast com ele, né? Foi terça-feira agora, essa semana. E aí coloca pontos interessantes. Um mutirão pra soltar todo mundo. A ideia desse mutirão aí é o quê? Com a decisão, já tava no cálculo. Por que 40 gramas? Por que não 30? Por que não 35? Já tinha um estudo em cima de 40 gramas. Tem tantas mil pessoas presas com quantidade de 40 gramas para baixo. Vamos. Legalizada, ele vai comprar no shopping. Mas aquele indivíduo que não tem dinheiro vai continuar comprando na biqueira. O Supremo, com essa decisão, está fazendo com que o crime bata palmas. O crime está feliz, o crime está em festa. Tanto é que já tem político com projeto de lei lá de Brasília, que eu fico com vergonha de colegas assim, para anistiar todos os presos que foram pegos com menos de 40 gramas de maconha. Ou seja, o crime está em festa. Exatamente. Daqui a pouco, delegado Palumbo, a gente vai trazer esse destaque, inclusive iniciativa de parlamentares de um partido de esquerda que tem por objetivo anistiar aqueles que foram presos e condenados por portarem a quantidade de até 40 gramas de maconha. A gente vai trazer em detalhes essa informação e também as reflexões dos nossos comentaristas. Você, Mota, só trazendo inclusive, Mota, a fala do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Vou abrir aspas para ele: vou sancionar, porque nós temos que livrar a sociedade desse mal do século, que é a droga. A Assembleia aprovou e vai ter a minha aprovação. A multa é para o portador. E nós temos que coibir isso. Palavras do governador Jorginho Melo. Mota. Parabéns ao governador pela clareza moral, pela coragem de dar nome certo às coisas. E parabéns aos deputados catarinenses. Esse é o jogo. Assim funciona a democracia em uma federação de verdade. Que esse exemplo seja seguido por outras assembleias estaduais. Mas eu acho que é preciso ir além. Congresso Nacional, que tal um projeto de lei exigindo resultado negativo de exame de drogas antes da posse de qualquer cargo público? E depois de assumir o cargo, exames periódicos, aleatórios. Está usando drogas enquanto está exercendo um cargo público, perde o cargo. Que tal um projeto autorizando... Mas aí como é que pode? Se tu falar assim, todo cargo público tem que fazer o exame, tem que ter o exame periódico. Ministro do STF é um cargo público. Deputado é um cargo público. Governador, presidente é um cargo público. Eles vão ter que fazer também, eles querem. Tá cheio de polícia maconheira, irmãos. Tá cheio de polícia cheia de pó, infelizmente, né? Infelizmente, é uma realidade, né? E tá cheio de servidor de várias outras carreiras, né? Todas. É a sociedade, pô. Se tem em torno de 20 milhões de maconheiros, você acha que não vai ter maconheiro em todas as instituições? Todas elas?
Vai mudar é a qualidade. Quem ganha mais fuma um negócio melhor. Mas não querem isso, pô. O SF vai dizer que é inconstitucional. Não pode. Na polícia pode. E é um erro não ter o exame periódico na polícia. Tinha que ter a cada 6 meses. A cada 1 ano. Tem que ter, pô. Tem pra entrar e não tem pra manter. A iniciativa privada fazer a mesma coisa. As empresas, antes de contratar um empregado, fazem um testezinho para ver se ele é usuário de algumas dessas drogas, todas ilícitas, todas permanecem ilícitas. Então, mas se o usuário não é mais ilícito, se o usuário não é crime, como é que você vai restringir o acesso para alguém que é usuário? Essa que é a pegadinha, né? Que tal incluir o teste, pelo menos para maconha, nas operações de lei seca? Ora, se você não pode dirigir embriagado, por que você pode dirigir maconha? Que tal exigir um exame negativo de drogas para qualquer um que receba qualquer tipo de ajuda do Estado, para evitar que o sujeito transforme o Bolsa Família no Bolsa Maconha? Senhores parlamentares, a hora é agora. Bom demais, Pois é, cara. o Mota... Merece até replay, cara. Exame negativo de drogas para qualquer um que receba qualquer tipo de ajuda do Estado, para evitar que o sujeito transforme o Bolsa Família no Bolsa Maconha. Senhores parlamentares, a hora é agora. Pois é, o Mota... E qual o argumento? O sujeito recebe um benefício do Estado. Ele usa o SUS, por exemplo. Aí eu não tenho nenhuma regra. Então esse camarada vai lá, enche os fornos de álcool, de qualquer porcaria dessa aí, de maconha, de cocaína e tal, e depois vem aqui usar o serviço do SUS e gastar tudo com problema de saúde. Coloca uma regra, olha só, meu guerreiro, tu não vai ter. E é assim que funciona. Ah, mas aí as pessoas vão ficar na rua, igual um zumbi e tal. Se funcionar certinho, eles não vão ficar, porque antes de usar a primeira vez, eles vão saber, cara, tô ferrado, não posso. Tem coisa que funciona, pô. O que é que... Fala aí uma coisa aqui, mano, volta, que a população sabe que não pode e ela vai lá e faz certinho. Tu não sabe, né, um exemplo, né? Eu não sei, eu também... E o pessoal sempre arruma um jeito de burlar. Pensão alimentícia, pronto. Tô dizendo que todo mundo paga. Mas se tem uma máxima no Brasil que o cara vai se lascar e vai ser preso, pensão alimentícia. O cara corre pra pagar, tem medo. Porque funciona. Isso. É a mesma coisa, cara. É só tu fazer funcionar, pô. Vamos lá. elencou uma série de medidas, sugestões. Eu já escutei muitos questionarem sobre o perigo que é uma pessoa fumar maconha e depois guiar um automóvel. Como as autoridades vão verificar se a pessoa está sob efeito de maconha ou não? É um bom questionamento, inclusive os legisladores vão ter que se atentar a essa questão também. Você, Davila? O bafômetro da lei seca, né, é para álcool. Lógico que é inegável, cara, é inegável o que o álcool faz com o cara e o cara dirigindo. Pula essa etapa, né? Agora, você nega, você tem um bafômetro por uma coisa que é legal, que é permitido. Eu sei que o álcool e a direção não é permitido. Mas cocaína e direção é permitido? Não, não é também, né? Altera a sua percepção, né? Maconha e direção... Se for usar pelos mesmos parâmetros do álcool, o álcool ele altera a percepção. A maconha, a cocaína, o crack, qualquer outro tipo de droga também. Então, deveria ter a droga. Deveria ser punido. Um teste para qualquer droga. Isso. E punir o cara 2 vezes, né? Exato. Primeiro porque ele tá dirigindo, segundo porque ele é cheirador. Ué, não? É. Agora não mais, né? Pelo menos com a maconha. Deveria. Porque o cara não pode ser penalizado, né? Mas ele não pode pegar o automóvel, concordo. Vai. Reação dos deputados estaduais de Santa Catarina aprovando essa medida que estabelece multa para quem portar
ou usar maconha em público no estado catarinense. Enfim, são esses usuários que financiam essas facções criminosas que faturam bilhões de reais por ano vendendo drogas, né? Agora, além da aprovação da medida em si, uma mensagem muito importante foi enviada da Assembleia Legislativa para alguns órgãos em Brasília, né? É uma medida fundamental que mostra a Assembleia Legislativa alinhada com o desejo da maioria da população. A maioria da população quer, sim, repressão forte contra a droga. A maioria da população brasileira não é favorável à legalização de droga. Então, é uma Assembleia que reage como representante do povo, né, à vontade popular. A vontade popular é, sim, que o Estado jogue duro contra a droga. Agora, a minha preocupação, além do aspecto pessoal, que o Mota bem tocou nas questões fundamentais, eu estou preocupado com a questão constitucional, porque nós tivemos uma decisão da Suprema Corte, e o delegado Palumbo é deputado federal, sabe disso muito bem, que está tramitando um projeto no Congresso para endurecer a pena. Então, se o Congresso aprova uma lei endurecendo a pena, muito mais alinhada com a decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o Supremo tem outro entendimento, vamos novamente cair nesse limbo da legalidade. O que vai valer? A nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e aí pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ou o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Me preocupa demais essas disputas entre os poderes por causa do ativismo do judiciário, o ativismo legislativo do judiciário, que conflita com o desejo da maioria dos representantes do povo, daqueles que foram eleitos para criar leis do país. Então, vejo que estamos no caminho de um segundo limbo jurídico constitucional, da mesma forma como foi o marco temporal, agora é a questão das drogas. É preciso que um poder respeite ao outro, como bem reconheceu um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, recentemente. Parece que, pelo menos, uma grama de sensatez começa a balizar a atitude de alguns desses ministros. Pois é. Uma grama de sensatez foi ótimo. Cara, o que vai acontecer? Um partido desse aí vai ajuizar, partido lá de Santa Catarina, um representante político, vai meter uma ação lá no STF, o STF vai julgar como inconstitucional. Alguma coisa nesse sentido vai vir. Agora, Santa Catarina rapidão foi lá, votou e aqui em Brasília nada. É só o legislativo brasileiro fazer o papel dele, pô. Fica reclamando que o judiciário fez. Sim, tá errado, o judiciário fez. Vai lá e faz a tua parte, pô. Não consegue, né? Por quê? Vamos continuar. Questionamentos feitos pelo Dávila, o jurista da bancada é você, delegado Palumbo. São bons questionamentos. Caso a PEC das drogas seja aprovada pelo Congresso Nacional, essa decisão se sobrepõe ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, também se puder comentar sobre a decisão no âmbito do Estado, né? Decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, se a medida for sancionada pelo governador, isso não poderá uma medida administrativa, criar um mal-estar jurídico, inclusive, com os processos subindo até o STF, e aí o STF entendendo que o seu entendimento se sobrepõe à decisão estadual, delegado? Eu concordo com tudo que o Dávila falou. Quanto à Assembleia Legislativa, eles estão certos. Se agora é uma infração administrativa é sujeito a multa. A multa, isso. Então, não me parece razoável que o Supremo lá na frente venha dizer que isso é inconstitucional. E isso vai inibir muitos usuários que adoram fumar em porta de escola, em parques, em perto de bares. Vai inibir. Por quê? Porque ele não tinha medo da punição, porque nunca teve punição. Essa que é a verdade. No máximo, a pessoa ia até a delegacia, fazia um acordinho, era pago alguma cesta básica, prestação de serviço de comunidade, mais nada. Agora não. Agora vai doer no bolso, pelo menos em Santa Catarina, que sirva de exemplo para outros estados. Aliás, até uma sugestão para um projeto de lei federal estipulando isso. Porque ninguém é obrigado a conviver com uma do lado, dando baforada de maconha. E o Dávila também acerta, porque mais de 70% da população brasileira não quer a liberação das drogas. Se a gente fizer um plebiscito, é claro que muitos não vão querer,
eu tenho certeza que bateria muito mais de 70%. Mas o Congresso Nacional está atento a isso. Eu espero que esse projeto tramite rapidamente na Câmara dos Deputados. Essa fala do presidente Arthur Lira, eu não concordo, e só depois das eleições que ele vai pautar esse projeto. Por quê? Porque o político tem medo de se posicionar? O político não pode ter medo de se posicionar. Eu sou contra as drogas e vou bater sempre nessa tecla. Por que alguns políticos têm medo de tomar um determinado posicionamento por causa de eleições? Isso, infelizmente, é muito comum. E o Supremo, mais uma vez, não é a primeira vez, extrapola todos os limites da Constituição quando ele usurpa uma função que pertence a deputados e senadores. E não é só no caso de drogas, não, no caso de aborto, outros casos que a gente pode citar como exemplo da mesma maneira. Ou seja, os poderes, pelo menos na lei, são independentes e harmônicos entre si. Mas parece que o Supremo está se sobressaindo sobre os demais, principalmente sobre o poder legislativo. Eles não têm esse direito constitucional de legislar. E essa decisão nada mais foi do que legislaram. Vai abrir precedente para soltar milhares de traficantes. Nós abrimos a porta da cadeia, para não dizer do inferno. Você, Mota. Cara, a prioridade do político brasileiro, qual que é? Eleição. O cara vai esperar a eleição, só que a eleição é em outubro. Aí vai ter o segundo turno, no final de outubro. Novembro, acabou o ano. Recesso, né? Aí vai vir um recesso. Aí acontece alguma coisa no Brasil e esquece. Cara, meu irmão... Na semana seguinte, já sentava ali, já decidia, já pautava igual Santa Catarina fez, pô. Mas não, os caras não querem desgaste político. Por quê? Porque tem campanha. E outra coisa, deputado federal, em ano eleitoral, assim, esse aqui fica vazio, pô. Fica vazio, tá todo mundo aí no canto aí, ó. São João, não tem porque é São João. E os políticos do Nordeste estão fazendo campanha de São João. Pô, isso é uma piada, cara. Piada. Vai. Para fechar, mas é importante também destacar que muitos entendem que essa medida poderá ser o primeiro passo de um grande programa que tem o objetivo de descriminalizar outras drogas. Demos a notícia aqui na programação da Jovem Pan News da visita do ministro da Justiça e Segurança Pública em Portugal, uma agenda com um especialista em descriminalização das drogas por lá, e que o modelo instituído em Portugal poderia balizar as medidas que no futuro seriam tomadas pelo governo federal. Mota. Eu acho que não há dúvida nenhuma quanto a isso, Caniato, por parte de quem tem um mínimo de acompanhamento das ideias defendidas pela turma progressista, né? No centro dessas ideias está a glamorização da droga, né? Eles chamam de liberação, descriminalização, mas é, na verdade, uma obsessão. Os progressistas, eles têm uma obsessão com drogas que desafia qualquer racionalidade. Eles têm uma espécie de afeição pelos traficantes, é quase como um fetiche com o tráfico de drogas, que é inexplicável, porque você vê deputados que tiveram parentes vítimas do crime violento envolvidos nessa tentativa agora de fazer um multirão de soltura de pessoas. Eles sempre falam soltura de presos, mas a gente precisa explicar direitinho, a gente precisa usar a frase completa. É soltura de pessoas que foram investigadas, processadas, julgadas, condenadas e sentenciadas. Cada uma dessas pessoas passou pelo sistema de justiça criminal. Cada um desses criminosos que estão presos custou uma fortuna dos nossos impostos, que paga os salários, né, da polícia que investiga, do promotor que acusa, do defensor que defende, do juiz que julga e depois do policial penal no sistema prisional. Cada um desses presos significou, desses criminosos presos, é sempre bom lembrar, significou sangue de policiais. Imaginem, se a gente fizer essa conta, quantos policiais morreram para que esses criminosos fossem presos. E agora se discute abertamente, escancaradamente, um multirão para soltar esses criminosos.
a gente tem que perguntar de onde sai essa obsessão, esse fetiche que essa turma tem por bandido. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essa mobilização, essa movimentação em Santa Catarina. O projeto já foi aprovado, agora segue para a sanção do governador Jorginho Melo, mas esse é um debate que a gente vai voltar a trazer aqui em Os Pingos nos Is. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, é isso, pô. É isso. O famoso jogo é jogado, né? Tu faz o que te cabe, né?